Você sabia que em O Lobo de Wall Street, a atriz Margot Robbie revelou que a maior parte da cena no quarto do bebê foi cortada na edição final? Segundo ela, se a cena tivesse sido mantida por completo, teria sido a mais desconfortável de assistir em todo o filme. Grande parte dos diálogos do filme foi improvisada, algo comum nas produções de Martin Scorsese, que costuma incentivar os atores a criarem livremente. Jonah Hill, que queria muito trabalhar com Scorsese, aceitou receber apenas o salário mínimo do Sindicato dos Atores, no valor de $60 mil, para poder participar do longa. A famosa cena em que Jordan tenta entrar no carro completamente alterado pelos comprimidos foi em boa parte improvisada no dia da gravação. Foi ideia do próprio Leonardo DiCaprio abrir a porta com o pé. No entanto, durante a gravação, ele acabou machucando as costas e só conseguiu fazer a cena uma única vez. Matthew McConaughey aparece visivelmente mais magro do que o normal, pois vinha diretamente das filmagens de Clube de Compras Dallas, onde precisou perder 47 quilos para interpretar seu personagem. Ao longo do filme, dá para notar que ele vai ganhando peso novamente. A primeira versão do filme tinha cerca de 4 horas de duração. A ideia inicial da Paramount era lançar essa versão estendida em DVD, mas o estúdio acabou optando por manter apenas a versão de 3 horas exibida nos cinemas. Você sabia que em Ted, durante as filmagens, foi usado um ursinho de pelúcia real como referência nas cenas, e Seth MacFarlane fazia a voz do Ted ao vivo no set? A ideia era evitar o uso de chroma key para capturar reações mais autênticas do elenco, já que os atores podiam interagir com algo físico em vez de imaginar. Inicialmente, Seth MacFarlane pensava em transformar Ted em uma série animada, no mesmo estilo de suas produções de sucesso como Uma Família da Pesada e American Dad. As cenas do filme Flash Gordon usadas em Ted precisaram ser restauradas digitalmente para alta definição. Apesar da parceria de longa data com Seth MacFarlane, a 20th Century Fox recusou financiar o projeto por preocupações com o orçamento, especialmente por ser a estreia dele como diretor de um longa-metragem. A Universal Pictures assumiu a produção e distribuição do filme. MacFarlane afirmou que Ted foi a primeira comédia a utilizar captura de movimentos. No entanto, o filme Paul, o Alien Fugitivo, lançado um ano antes, também usou essa tecnologia. E por fim, Ted se tornou a comédia original para maiores de 18 anos com a maior bilheteria da história. Você sabia que em A Casa de Cera, durante as filmagens das cenas finais, Elisha Cuthbert ficou presa várias vezes na cama de cera derretida, mas o que parecia cera na verdade era pasta de amendoim. Na cena em que os lábios de Kylie são colados, Elisha fez questão de usar cola de verdade em vez de próteses para tornar a cena mais realista. Elisha, que é naturalmente loira, tingiu os cabelos de castanho para o papel, justamente para contrastar com a personagem loira de Paris Hilton. O curioso é que Paris Hilton é, na verdade, morena natural. As figuras de cera que aparecem na igreja onde Kylie se esconde e no cinema, na verdade não eram bonecos, a maioria eram figurantes usando máscaras. O diretor Jaume Collet Serra fez questão de usar efeitos práticos sempre que possível. Os efeitos visuais foram aplicados apenas quando realmente necessários. A cidade fictícia de Ambrose foi construída em apenas 10 semanas, e foi inspirada em uma cidade real chamada Asmara, localizada na Eritreia. Embora a história do filme se passe na Louisiana, Estados Unidos, as filmagens aconteceram na Austrália. Você sabia que em Hellboy, a aplicação da maquiagem no ator Ron Perlman levava, em média, 4 horas por dia para ser concluída, e depois de tudo pronto, a única parte visível do corpo dele eram as pálpebras. Já Doug Jones, que interpretava Abe Sapien, passava entre 5 e 7 horas para colocar toda a maquiagem e o traje do personagem, e para remover tudo, eram necessárias mais 3 horas. Em alguns dias, partes da maquiagem nem eram retiradas, só para facilitar o processo no dia seguinte. Em 2012, Ron Perlman voltou a vestir o traje completo de Hellboy, mas dessa vez não foi para um filme. Ele passou por todo o processo de 4 horas de maquiagem para realizar o desejo de um garotinho de 6 anos chamado Zachary, que lutava contra a leucemia. O encontro aconteceu por meio do projeto Make-A-Wish, e Zachary passou o dia ao lado do seu herói, o próprio Hellboy. Durante a fase de desenvolvimento do filme, quando o diretor Guillermo del Toro se reuniu com os produtores, várias sugestões foram feitas para mudar o personagem principal. Algumas ideias incluíam transformar Hellboy em um humano que se tornava demônio quando ficava com raiva, como o Hulk, ou em um humano comum vindo do inferno. Mas Del Toro recusou todas essas mudanças, defendendo que o personagem deveria ser fiel à obra original. Você sabia que em Jumper, Hayden Christensen e Rachel Bilson se conheceram durante as filmagens do filme e chegaram a ficar noivos, mas terminaram o relacionamento em setembro de 2017. No filme, David faz uma referência a King Kong enquanto está no topo do Empire State Building.
Curiosamente, Jamie Bell, que interpreta Griffin, atuou como Jimmy no filme King Kong de 2005. A equipe de produção teve permissão para filmar dentro do Coliseu de Roma por 3 dias, mas com regras rigorosas. Nenhum equipamento podia encostar no chão, as filmagens só podiam ocorrer entre 6h30 e 8h30 da manhã e entre 3h30 e 5h30 da tarde, para não atrapalhar os turistas, e a única iluminação permitida era a luz natural do sol. O papel da mãe de Dave foi uma das várias mudanças em relação ao livro original. Na obra literária, ela abandona a família por sofrer abusos do pai dele. Já no filme, ela vai embora porque é uma paladina e sabia que seu filho tinha o poder de se teletransportar. Um dos poucos elementos que foram mantidos do livro original é o quarto escondido, com paredes rebocadas, onde Dave guarda seu dinheiro e equipamentos. Você sabia que em Sim Senhor, o salto de bungee jump feito por Jim Carrey foi a última cena a ser gravada e causou grandes dores de cabeça para a equipe de produção e para a seguradora? Isso porque o ator insistiu em fazer o salto ele mesmo, sem dublê. A seguradora se recusava a cobrir o risco de lesões no ator principal. Depois de muita negociação, chegaram a um acordo. O salto só seria feito após o término oficial das gravações e poderia ser filmado apenas uma vez. Para garantir que tudo fosse captado perfeitamente, 8 câmeras foram usadas, e Jim Carrey fez o salto com sucesso, sem se machucar. Já em uma outra cena, quando o Jim Carrey se esbarra com uma garçonete e cai de costas no chão do bar, o ator executou o movimento errado e acabou caindo com força maior do que esperava, o que resultou na fratura de 3 costelas. Uma das cenas mais assustadoras para Jim Carrey foi quando ele está frente a frente com um cachorro, logo após dizer não pela primeira vez depois do seminário. A corda usada na cena arrebentou várias vezes durante as filmagens, tornando a situação ainda mais tensa. Você sabia que em As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl, o filme foi gravado e finalizado tão rapidamente que, quando o diretor Robert Rodrigues já estava pronto para enviá-lo aos cinemas, as peças de divulgação ainda nem estavam prontas. A história foi criada pelo próprio filho de Robert, Racer Rodrigues, que na época tinha apenas 7 anos. O personagem Max recebeu esse nome em homenagem ao nome do meio de Racer. Inclusive, o comentário em áudio do DVD foi gravado por Robert e Racer juntos. Taylor Lautner foi o primeiro ator a fazer teste para o papel de Shark Boy, e Robert Rodrigues gostou tanto que escolheu ele de imediato sem considerar outros candidatos. Ao todo, 11 estúdios de efeitos visuais participaram da produção, criando mais de 1000 cenas com efeitos especiais. Até aquele momento, este era o filme mais caro dirigido por Robert Rodrigues, com um orçamento de 50 milhões de dólares, até ser superado por Sin City, A Dama Fatal, que custou 65 milhões. Logo no início do filme, Max aparece pescando e ao lado dele há uma sacola com a marca Big Kahuna. Essa é uma referência direta ao clássico Pulp Fiction. Não é à toa. Robert Rodrigues é grande amigo de Quentin Tarantino. E esse foi mais um Curiosidades sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima!